Shalom, homens de honra. 11 de maio. Visualizando o futuro. Esse é o nosso devocional aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa. Vamos para o versículo do dia. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Gênesis 15, verso 5. O que quer falar esse versículo para nós aqui? Vamos lá então. O Senhor o levou para fora da tenda. Deus tira Abraão do lugar limitado para mostrar uma visão maior. Hoje, Deus também nos chama para sair do medo, da dúvida e da visão pequena. Então temos que ampliar nossa visão aqui, ok? Olha para os céus. Antes do milagre acontecer, Deus mandou Abraão enxergar pela fé. Nos dias de hoje, precisamos aprender a olhar além das circunstâncias. Olha lá. Vamos enxergar pela fé também, como Abraão fez aqui. Vamos olhar além das circunstâncias nossas. Conta as estrelas, se é capaz. Deus estava mostrando que os planos dele são maiores do que a capacidade humana. O que parece impossível para nós já está preparado por Deus. Ele que prepara tudo para nós. Assim será a tua descendência. Mesmo sem ver nada naquele momento, Abraão recebeu uma promessa sobre o futuro. Olha lá. Hoje, mostra o que para nós? Deus continua liberando promessas sobre vidas, famílias e ministérios, antes mesmo delas acontecerem. Olha lá. Se você está imaginando algo, sonhando algo, continue sonhando. Porque Deus vai prover. O que nós devemos aplicar hoje com esse aprendizado desse versículo de Gênesis 15, verso 5? Devemos aprender o quê? Quem consegue visualizar pela fé aquilo que Deus prometeu, não vive preso ao presente. Deus quer abrir nossos olhos espirituais para enxergarmos o futuro que Ele já preparou. Olha lá. Hoje, então, nós temos que fazer o quê? Visualizar pela fé. Porque Deus já prometeu isso para nós. E não podemos viver preso ao presente. Amém? Então, nos sonhos que você tem, se você visualiza ter uma casa própria, ter um carro bom, enfim, continue. Continue com essa visão. Já vai imaginando como ele tem que ser, como a sua casa tem que ser. Porque se você estiver alinhado com Deus, andando na fé, tendo paciência, obediência, Ele vai fazer você prosperar nisso aí que você está querendo. Amém? E o que Ele mostra para nós aqui? Que os nossos olhos espirituais devemos enxergar o futuro. Que Ele já preparou. Então Deus já preparou o nosso futuro. Agora temos que colocar isso em prática. Como? Imaginando como seria. Como será o nosso futuro. Amém? É que nem eu falei, se você quer ter uma casa própria, ou um carro que você almeja, então você tem que já imaginar que você está com ele dentro da sua casa, você está dentro da sua casa própria, você está dentro desse carro, a cor que você quer, tudo certinho. Os móveis da sua casa, como tem que ser, cada detalhe. Como se fosse um arquiteto fazendo a sua planta da sua casa. Ele já dá a dimensão em 3D para nós, né? Quando a gente vai construir algo, alguma casa. Então ele já mostra para nós como que a casa vai ficar pronta no desenho. E a casa roda, né? O carro também. Você monta seu carro na internet, quando você for comprar ele, então ele roda em 3D. Então nós temos que ter essa imaginação em 3D também. O que fala no versículo aqui, em Gênesis 15, verso 5. Amém? Então vamos para a mensagem do nosso devocional.
Deus nos chama para visualizar o nosso futuro, olha lá. Quem chama? Deus está nos chamando, eu e você, para visualizarmos o nosso futuro. Assim como fez com Abraão, mostrando-lhe as estrelas como símbolo da sua descendência. Quando temos sonhos, visões ou profecias, precisamos aprender a mantê-los vivos na nossa mente e no nosso coração. Então temos que manter vivo os nossos sonhos. Dentro da onde? Da nossa mente e do nosso coração. Visualizar o futuro é mais do que apenas sonhar. É nutrir essas imagens, fortalecer o que Deus nos mostrou e trazer essas promessas para o nosso presente. Eu acredito que o ato de visualizar nos ajuda a caminhar em direção ao que Deus já preparou. Quanto mais claro estiver o nosso objetivo, mais nosso cérebro e coração trabalharão para nos levar até ele. Assim como José sonhou com seu futuro e não o perdeu de vista. Devemos constantemente nos lembrar daquilo que Deus nos prometeu. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, Deus nos convida para olhar além e continuar acreditando nas promessas. As imagens invisíveis do nosso futuro, aquilo que acreditamos que vai acontecer, precisam ser reforçadas e adubadas. Quanto mais alimentamos as nossas visões, mais nos aproximamos do cumprimento do que Deus preparou para nós. A prática de visualizar nossos sonhos, escrevê-los e mantê-los diante dos nossos olhos ajuda o nosso cérebro a encontrar caminho para alcançar esses objetivos. Assim como José sonhou com seu futuro e não o perdeu de vista, devemos constantemente nos lembrar daquilo que Deus nos prometeu. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, Deus nos convida para olharmos além e continuarmos acreditando nas promessas. Quanto mais alimentarmos as nossas vidas, quanto mais alimentamos as nossas visões, mais nos aproximamos do cumprimento do que Deus preparou para nós. Então temos que aumentar a nossa visão. É que nem eu falei, temos que ter nossos sonhos, imaginar que nós já estamos nessa casa própria ou nesse carro que nós estamos querendo, ou outro algo, sem ser esses dois. Mas a gente já tem que imaginar e ampliar nossas visões. Como que a gente amplia a visão? Já imaginando estarmos dentro do carro, dentro da nossa casa. Imaginando como que deve ser cada móvel que está dentro da nossa casa, como que esse carro tem que ser, qual a cor. Isso que é ampliar a visão. Amém? E sempre visualizar o futuro. Porque quando a gente sonha, os sonhos acontecem. É isso que está falando o texto aqui. Amém? E quanto mais alinhado nós estivermos, mais posicionado, mais isso é concretizado nas nossas vidas. Amém? Mais a gente consegue alcançar esses sonhos. Temos que estar alinhado e posicionado e ter fé. Porque se ele já colocou as promessas na nossa mão, como fez com Abraão aqui, ele também está fazendo conosco. Só que muitas das vezes a gente não percebe que está acontecendo isso conosco. Porque às vezes a gente está desviado o foco. E o foco é ele. Então quanto mais a gente está alinhado, focado nele, mais essas visões, mais essas realizações acontecem conosco. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas nas suas redes sociais essa live, que alguém vai precisar dela. Amém? Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor,
Ajude-me a manter viva as visões e promessas que o Senhor me deu. Que eu possa sempre olhar para o futuro com confiança, visualizando aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Fortaleça o meu coração e a minha mente, para que eu nunca perca de vista o seu plano. Amém. Pode abrir os olhos, olha lá. Para que eu nunca perca de vista o seu plano. Amém? Que fortaleça o meu coração e a minha mente. As promessas que Ele já nos deu. Fala na nossa oração aqui. Olhar para o futuro, olha lá, com confiança e visualizando aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então Ele já preparou. Então temos que ter fé. Que nem eu dei o exemplo do carro e da casa. Se a gente tem fé, a gente vai conseguir. Se a gente está alinhado com o Senhor, a gente vai conseguir. Se a gente está posicionado, vai conseguir. Amém? Então é isso. Ele fala para nós lermos aqui, nosso devocional, Gênesis 15, verso 1 a 6. Gênesis 15, verso 1 a 6, fala assim para nós. Fala assim. O título é: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. O verso 1 fala assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Verso 2: Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Verso 3: Disse mais Abraão: A mim não me concedes, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Verso 4: A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora, e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Verso 5. Agora o verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Abraão creu no Senhor aqui. E ele teve um filho. Amém? Só que nós temos um resumo disso aqui para nós. Desse versículo aí. Vamos lá. Fala assim. Gênesis 15, verso 1 a 6. Diz assim: Não temas, Abraão. Pedacinho do versículo. Verso 1. Antes de mostrar o futuro, Deus fortaleceu o coração de Abraão. O que quer dizer isso para nós hoje? Deus também quer tirar o medo que impede muitas pessoas de avançarem. Abraão estava com medo no momento ali. E nós também, às vezes, estamos com medo de avançar. Então, primeiro Deus vai fortalecer o coração nosso, como fortaleceu o de Abraão, para nós podermos avançar, ok? Eu sou o teu escudo, outro pedacinho do versículo, no verso 1 ainda. Deus estava dizendo que seria proteção no caminho, olha lá, como Ele também vai ser proteção no nosso caminho. O que quer dizer esse pedacinho hoje? Quem anda com Deus não está sozinho nas batalhas, olha lá. Quem está alinhado, quem está posicionado com o Senhor, não vai estar sozinho nunca. O verso 2 a 3 diz o que para nós? Abraão expõe sua dor. Pedacinho do versículo. Abraão expõe sua dor. Mesmo tendo promessa, Abraão ainda via vazio e frustração. Então ele estava vazio e frustrado ainda, Abraão.
Mesmo tendo essa promessa, ele ainda continuava vazio e frustrado. Isso mostra o quê para nós? Podemos ser sinceros diante de Deus sobre nossas dúvidas e sentimentos. É colocar na mão dele. O verso 4. Este homem não será teu herdeiro. Deus mostra que o futuro não seria construído pela lógica humana lá, mas pela promessa divina. Então Abraão não podia construir o futuro. Quem estava construindo era o Senhor, nosso Deus. Porque ele já tinha essa promessa para Abraão. O que quer dizer isso hoje? Deus ainda surpreende além do que imaginamos. Olha lá. Nós imaginamos uma casa, Deus vai além. Já vai colocando os móveis, já vai colocando tudo para nós lá dentro. A gente quer um carro, ele já vai colocando algo a mais nesse carro para nós. Como eu dei no exemplo. O verso 5 diz o quê? Olha para os céus. Deus faz Abraão enxergar além do presente, para viver o futuro de Deus. Precisamos aprender a olhar pela fé e não apenas pelas circunstâncias. Ele falou o que para Abraão? Olha para o céu e conta as estrelas, se puder contar. Isso aqui é imaginação. Por quê? Porque ele está mostrando o futuro para Abraão. E tendo fé. E não olhar apenas pelas circunstâncias ao nosso redor. Temos que olhar além das circunstâncias. Assim será a tua descendência. Outro pedacinho do versículo, no verso 5 ainda. Mesmo em provas visíveis, Deus libera uma visão de futuro. Olha lá. Muitas vezes, Deus mostra primeiro no espiritual, antes de acontecer no natural. Olha lá. Ele vai mostrar para nós antes no espiritual, para depois acontecer no natural. Como fez com Abraão. Verso 6. Abraão creu no Senhor. Abraão acreditou no Senhor. Creu. O que ativou a promessa foi a fé. Olha lá, o que ativou a promessa de Abraão foi a fé, porque ele creu no Senhor. Quem acredita no Deus, quem acredita no que Deus falou, consegue permanecer firme mesmo sem ver tudo acontecendo ainda. Eu e você hoje temos que crer no Deus, no nosso Deus. Porque se ele, como ele fala aqui, ó, quem acredita no que Deus falou, consegue permanecer. Então, se eu e você acreditar em Deus, nós vamos permanecer firme, mesmo sem ver tudo acontecendo ainda. Pode demorar algum tempo as nossas conquistas. Mas se a gente continuar firme na fé, permanecer, vai acontecer. Porque é o Senhor que está trabalhando. Amém? E a aplicação desses versículos nossos, do verso 1 a 6. No capítulo 15, verso 1 a 6, quer dizer o que esses versículos? Deus quer nos ensinar a visualizar o futuro pela fé, como fez com Abraão. Olha para as estrelas e conte se puder. Ele olhou para o céu, viu as estrelas, só que ele, fazendo isso, ele fez o Abraão olhar além das circunstâncias que estavam com ele. O presente pode até parecer contrário, olha lá, mas a promessa de Deus continua maior que qualquer limitação humana. Não é pelas nossas forças, não é pela nossa imaginação, é pela imaginação dele. Que nem eu falei, nós imaginamos ter um carro, uma casa? Sim. Então, quem que vai dar essa visão além? É o Senhor. Que vai fazer a gente ter essa visão de como a nossa casa deve ser, de como o nosso carro deve ser. Ele vai fazer até a gente sentir o cheiro de quando a gente entrar na nossa casa, depois que pintou, ou no nosso carro, aquele cheirinho de carro novo.
que só você sentou pela primeira vez. Quando você entrar na sua casa pela primeira vez, só você entrou. Ele vai fazer até a gente sentir esse cheiro. Mas a gente que está permanecido na fé e olhar além das circunstâncias, como ele fez com Abraão. Amém? Então é isso. Nossa frase final do nosso devocional é essa. Visualizar o futuro é nutrir as promessas de Deus para a nossa vida. É adubar. Olha lá. Nutrir é adubar. Então, até para visualizar o nosso futuro, nós temos que adubar. Nós temos que alimentar, nutrir. Porque a promessa é de Deus para a nossa vida. E Ele já tem essas promessas na nossa vida. Mas nós precisamos alimentar como? Orando, estar posicionado, estar alinhado com Ele. Essa é a nutrição. Esse é o adubo que a gente tem que colocar. Amém? Então é isso. Quero que vocês tenham um dia produtivo e abençoado hoje. Quero que Ele cubra você e sua família com a armadura que Ele já nos deu. Revista você e sua família cabeça às plantas dos pés, aonde vocês estiverem. E que Ele cubra você e sua família com o sangue dele também, para que nenhum mal possa entrar em você e em sua família, aonde quer que vocês estejam. Amém? Fui!